RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. É isso aí, você tem um sonho, procure o Banrisul, que o seu sonho vira realidade. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 7 de novembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para todo mundo, através das nossas plataformas digitais. O site da RDC TV, e você colocando /ao vivo, rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente a nossa programação no player do site, programação real time da RDC TV. Se você preferir, inclusive para interagir conosco, tem o Facebook, tem as demais redes sociais, né? Todas elas RDC TV Digital. RDC TV Digital, com o Facebook você participa junto conosco aqui, fazendo o Virando o Jogo também. E além disso, nosso WhatsApp, que já está com o Diogo Rossi, 99815-9990, 99815-9990, para você também interagir conosco aqui no Virando o Jogo. Falei no Diogo Rossi, ao lado está o Thiago Rocha, ao meu lado o Rogério Forcolém e na ponta esquerda ali o Antônio Bavaresco. Aliás, vocês hoje estão a rigor, a caráter com os respectivos times de futebol. Parabéns. É verdade. Parabéns. Ó, dá um take nos dois ali. Dá um take nos dois ali, enquadrar os dois. Hoje dá para fazer. Vamos ver como é que eles estão. Eles estão muito calmos hoje, né? Grenal. Eles estão muito calmos hoje. Eles estão bonito, né? Apesar de fardados, uniformizados, né? Gremista e colorado, eles estão calmos hoje. Semana vazia, então é mais fácil. As duas camisetas dão o salário do Renato. Mas pelo menos... Todo mundo ganhando no fim de semana. Gostei da frase. As duas camisas dão o salário do Renato aí. As duas camisas. Coitado do Renato. Olha, eu não sei... um pouco ele não estava no Grêmio. É verdade. Eu não sei se as camisas, mas a passagem para chegar até as lojas, sem sombra de dúvida. Aí com certeza. Muito bem, nós vamos começar falando em homenagem ao Rogério Forcolém, que participa todas as quartas-feiras conosco aqui no programa, né? Vamos começar falando aí sobre o Internacional, que nessa reta final, né, todas as atenções, toda a concentração, né, se não para o título, mas para continuar nessa campanha aí e chegar numa vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem. Quem nos conta, né, dessa concentração do Internacional na reta final é o repórter Pedro Oliveira. Vamos lá, Pedro. O Internacional tem 6 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Eles são contra Ceará, América Mineiro, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná. Estando a 5 pontos do líder Palmeiras, com 6 jogos pela frente, será que o próprio Inter acredita no título? É evidente que a gente acredita. Faltam 6 rodadas, tem 18 pontos no jogo. Apesar do Palmeiras ontem me parecer, os atletas que já estavam comemorando o título, né? Porque depois do jogo todos comemoraram como se fosse um título, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas não adianta pensar nos outros se não fizer sua parte, né, Melo? A gente tem que fazer a nossa parte, não adianta a gente ficar preocupado com o Palmeiras, com o Flamengo, né, que são as equipes do São Paulo, que estão mais próximas, se a gente não fizer a nossa parte. Hoje a gente fez com dificuldade. Temos um jogo agora extremamente difícil contra o Ceará e a gente tem que ir lá e vencer o Ceará. E é para isso que a gente vai viajar, para ir lá fazer um grande jogo. Porque só assim, com esses resultados, com a vitória, que a gente vai ter chance de ainda de ser campeão. É justamente para este final de temporada que o Inter deve usar os seus principais trunfos. O retrospecto do treinador Odair Hellmann e o Beira-Rio. O Beira-Rio. Esse estádio tem história. Mas além disso, tem muita influência na boa campanha do Inter no Brasileirão. E dentro de casa, são 40 pontos ganhos em 16 jogos disputados, 12 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O fator casa tem nos ajudado, né? Mas não podemos nos apegar só a isso. Acho que não, tenho certeza que temos que fazer um pouco mais se queremos brigar realmente pelo título. O outro trunfo colorado é Odair Hellmann, que de
treinador novato, desacreditado, levou o Inter para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na frente do Colorado, são 31 vitórias em 57 jogos. Números expressivos para um treinador de primeira viagem. O Papito é um grande treinador, um cara humilde, cara. Ele tem um grupo com ele, né? Ele trata todos bem, dá oportunidade a todos, né? Então acho que ele está fazendo um grande trabalho, né? Com certeza a diretoria tem visto aí o empenho dele. Mas domingo, contra o Atlético, por conta de uma substituição duvidosa, ele foi vaiado. As vaias fazem parte de quem é treinador. Já fui bastante aplaudido, hoje me vaiaram na substituição. Faz parte, vou seguir fazendo o meu trabalho com todo respeito ao torcedor, agradecendo ele sempre pela ajuda que ele tem nos dado. É assim que nós estamos criando essa simbiose forte aqui dentro do Beira-Rio. Mas, Odair, isso não vai ser um problema, né? Isso, mesmo sendo a minha primeira experiência como treinador, vou passar a muitas outras, né? Claro que hoje o momento é bom, nós somos segundos colocados no Campeonato Brasileiro, você ceder um ponto, você levar a vaia, você fica, mas tá tudo certo. A lua de mel com o torcedor continua e seguiremos fortes, juntos. Odair e o Beira-Rio estarão juntos e fortes em busca do título. Muito boa matéria aí do Pedro Oliveira a respeito dessa reta final do Internacional. Rogério Forcolém, tu como colorado, tu vaiarias também o Odair Hellmann na substituição que ele fez nesse último domingo aí, tirando o Leandro Damião e colocando o Elton Silva no time? Eu acho que não é hora para vaiar, né? Não é um momento. A gente tem que avaliar um todo ali no Internacional. O Internacional está a 5 pontos de um grande time. Este é o grande time do Campeonato Brasileiro. Palmeiras. Né? E eu até quero comentar aqui uma coisa que o Renato falou essa semana aí, que eu respeito muito o Renato, eu sou fã dele desde que ele jogava no Grêmio. É um cara campeão de tudo, é um cara que evoluiu como treinador, mas a língua dele continua uma língua de boteco. E ele evoluiu, ele está num outro patamar, ele não precisa mais dessa conversa de boteco. E ele falou lá que o Grêmio, se o Grêmio disputasse como outros aí, só o Campeonato Brasileiro, vocês iam ver. Os outros, o Internacional. Né? Mas então ele esqueceu do Palmeiras? O Palmeiras também disputava vários outros campeonatos e está lá. Entendeu? Então, assim, o que a boca fala, né? Então, o resto vocês sabem complementar. Né? Então, assim, o Internacional não tem mais o direito de errar. Esse time aí não tem mais o direito de errar. O torcedor colorado está um pouco de saco cheio. Tu acha que ele não tem o direito de errar com uma campanha muito acima da expectativa? Não interessa. E quando tu chega no patamar que ele chegou, mais exigido você é. Então não queira chegar lá, você está na linha da fogueira. Se errar agora, não tem o direito de errar, o que eu quero dizer, não tem gordura para queimar mais. A frustração é maior agora, eu acho, que se errar. Eu entendo o Forcolém pegando a visão do torcedor. Porque o torcedor, ele tinha este limiar de expectativa. Quando o Internacional deu a ele a possibilidade de aumentar o sarrafo, ele está lá junto. Sim. Agora ele não espera que o Internacional volte para aquilo que era o princípio do campeonato. E é por isso que eu acho que o Odair foi vaiado no jogo contra o Atlético Paranaense. Apesar de ter feito o certo. Isso, exato. Apesar de ter feito o certo. Eu acho que ele fez o certo. Mas o torcedor, ele não tem que esperar isso. Ele não tem que entender isso. O que o torcedor imagina no imaginário comum? Como o treinador tira de campo o cara que faz todos os gols do Inter nos últimos jogos? O cara faz os gols, é burro. Óbvio que vai ser chamado de burro. O torcedor não tem que imaginar taticamente que o Damião se tivesse na frente do Palmeiras, ele fizesse uma substituição dessa... daí não teria nada. O Odair é um baita cara, que baita treinador. Ele sentiu que não era o momento do Damião, agora tirou o Damião, entendeu? Mas é que o torcedor ele está um pouco nervoso. Eu não concordo com a vaia, eu acho que não. Eu acho que o Odair ele merece muito mais ainda crédito de parte de todos do seu torcedor do que qualquer outra coisa. Olha o que ele fez com esse time, e esse time que não tem craques, não tem nada. Embora que às vezes é muito irregular, né, que vai jogar com um time que é de menor potencial ali, perde pontos, perde a oportunidade de ganhar ou até perde. Quando tu comparas na fala do Renato o Grêmio com o Palmeiras, que o Palmeiras estava na mesma situação, tu está dizendo então que o Grêmio mereceria ser vaiado? Não. Tu dissesse que o eu Renato... Eu sou torcedor do Grêmio. O Renato falou, mas que o Grêmio estava que nem o Palmeiras, da mesma maneira disputando vários campeonatos. E o Grêmio está lá em quinto lugar. O quê? Está em quinto lugar e o Palmeiras está disparado em primeiro.
Tá, mas tu está embutindo uma crítica ao Grêmio. Não, eu estou embutindo uma crítica a ele, que ele, se ele está dizendo que só se fosse o Grêmio, eu sempre considerei aqui nessa bancada o Grêmio um grande time. O Grêmio, infelizmente, não conseguiu ser campeão, aliás, ficar nas finais agora da Libertadores. Tinha todo o potencial para ter. O Grêmio perdeu para ele mesmo dentro do seu trabalho. O Bavaresco está quieto do teu lado, porque eu acho que ele não, tu quer botar pilha. Mas eu não vou comprar, eu tô de boa. Não, mas eu acho que tu não tem nada para comprar, porque não é provocação. Essa corneta... Não é corneta. Se tu acha que a cutucada do Renato, quando deu a entrevista, foi no Internacional... Por que eu não vou achar que na tua manifestação tu não cutucou o Grêmio? Não, tô cutucando o Renato. Não, o Renato tá cutucando. Devolvendo para ele. Uma coisa, na minha opinião, fica muito clara, e a gente talvez nesses últimos jogos possa perceber melhor. A menos que eu me engane, mas eu acho que ficou claro que se o Grêmio tivesse realmente, ao contrário do que o Renato diz, aí é a única parte da fala dele com a qual eu não concordo, que o Grêmio se dedicou ao Campeonato Brasileiro, se dedicou dentro do possível, mas sempre priorizou outras competições. É o que eu se falava. o Grêmio tivesse priorizado, eu não sei se teria sido campeão, porque o Palmeiras fez uma campanha de segundo turno que é a maior da história dos pontos corridos até aqui. Invejável que ninguém conseguiu. Hein? Uma coisa que ninguém conseguiu. Então, mas com certeza o Grêmio estaria disputando com o Palmeiras. Porque alguns jogos, por exemplo, ele perdeu as 2 partidas pro Palmeiras. Uma com o time titular em casa e um jogo que poderia, assim como perdeu, podia ter ganho, porque teve N chance de gol, mas o Palmeiras foi mais efetivo. O Palmeiras saiu no finzinho do jogo. Um bem no início e outro bem no fim. Mas tudo bem. E o segundo jogo, o Grêmio jogou com um time misto com o Palmeiras. E por aí vai. Perdeu para o Botafogo com time reserva. Perdeu para o Sport com time reserva. Então, todas essas partidas, num campeonato normal, como o que o Inter está fazendo, até acima do normal dentro de casa, seriam pontos que o Grêmio poderia ter ganho. Ponto. Se o Grêmio tivesse no Campeonato Brasileiro, é óbvio que ele estaria melhor. Não, ele está. Ele só não está de corpear, não está. Não, eu digo, se ele tivesse se dedicando só ao Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o Grêmio estaria mais na ponta. Tem que ter alguns jogos. O que o Renato não precisa, que eu estou te falando, nós colorados, eu, colorado, tenho a consciência de quem é o Internacional. E eu tenho que cobrar do meu Internacional. O que o Renato não precisa é tentar ficar humilhando os torcedores do Internacional. Ele tem que respeitar os torcedores. Mas acho que não é esse o objetivo dele. E ele tem que respeitar os profissionais do profissional. Será que não é uma maneira? Isso é uma tentativa de humilhar. Não é defender o Renato. Vamos ver se o Diogo pensa como eu. Não é daqui a pouco a tentativa de desviar o foco dos erros que foram cometidos ao longo do ano? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, ó. Ok, então seja isso. Porque eu estou direcionando minha crítica ao Renato. Mas ele conseguiu atacar, ele conseguiu fazer o que ele queria, que era atacar e atingir alguém. Mas veja só. E tirar de si o problema. Por isso que eu estou te dizendo. O meu ataque não é ao Grêmio. Claro, eu te entendi. Eu estou atacando o Renato. Eu te entendi. Porque isso aí eu concordo com você. Então a gente pode falar que o ano do Grêmio foi um desastre. Porque nas 2 competições na qual ele apostou, ele não conseguiu ser campeão. Não, na verdade... Porque tentou a Copa do Brasil e não conseguiu. Na verdade, o Campeonato Brasileiro não deu foco e ficou por fora. Libertadores caiu fora. Eu estou perguntando, não estou afirmando. Eu vou te responder. O Grêmio mas faz uma pergunta dessa. É uma pergunta afirmativa. Eu não posso falar... Malandro. Eu não posso falar pelo Grêmio. Eu posso falar por mim, como gremista. E até como jornalista. Eu vou chegar lá. O Grêmio tinha uma prioridade quando começou 2018. Cafezinho? Tinha que ganhar o Gauchão. Porque era o único título que o Grêmio... o Grêmio não mandava em casa, velho. O Grêmio, digamos, fazendo uma figura de linguagem, né? Ia lá fora, era valente com todo mundo, mas em casa apanhava. Mas o que era mais, importante? Ganhar um campeonato que tu não ganha mais de 20 anos ou ganhar um regional que tu... Mas eu não estou dizendo que é mais importante, eu disse que era... prioritário naquele momento. O Grêmio... Cara, o Grêmio ia ser muito corneteado se não fosse campeão gaúcho. A gente sabe disso. Bom, tudo bem. Passou. O Grêmio ganhou a Recopa. Mal ou bem, perder a Recopa é muito pior do que ganhar. Ganhar era importante. É tipo o gauchão. Se tu ganha, tanto faz. Mas se tu perde... Eu não diria que tanto faz. Mas é uma taça normal, é um título internacional. A Recopa não pode ser comparada, porque a Recopa tu vai disputar contra um time que tem um nível similar ao teu. Independente, um grande time. Independente. Então, ganhou o título em cima do Flamengo. O gauchão, sim. Se tu não ganhar, que é a obrigação de Grêmio Internacional, tu perde. Ou é primeiro ou é último.
Então, assim, tá, agora vamos chegar o Grêmio fracassou nesses campeonatos. Embora eu acho que na Libertadores você não pode considerar um fracasso. Como eu não considerei do Inter lá em 2015, e que eu não trabalhava aqui na televisão, mas quem me conhece sabe qual foi a minha reação aqui. Só achei aquele jogo, foi 3-0, se não me engano? 3-1. A maneira como aconteceu foi meio catastrófica demais pro Inter. Foi muito pesado. Mas eu não achei fracasso. Chegar numa semifinal, ainda mais o Grêmio, que foi campeão num ano e chegou na semifinal do outro. É que não tem outra palavra, é que o... Agora, ele não foi bem sucedido, concordo. E no campeonato? Vamos lá, a estratégia foi mal desenhada. Tá, aí, claro, a estratégia foi equivocada. Vamos lá. Partiu do resultado. O Renato falou da estratégia, falou. Não, perfeito. Mas é que um leva ao outro. Se a estratégia vai errada, a tendência. Não, mas a tendência dá errado. Se a tua estratégia é equivocada, a tendência dá errado. E foi assim que o Grêmio fez dentro do Campeonato Brasileiro. Era nítido que o Grêmio não tinha a importância do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro quando foi eliminado da Copa do Brasil, o senhor Bavaresco falou, não, agora o Campeonato Brasileiro também será foco. Eu falei, olha... O primeiro jogo depois o Grêmio ganhou do Corinthians. Uma coisa... E eu ressaltava, jogando os titulares. Uma coisa é você ter um foco numa competição, outra coisa é você mudar todo o foco de um discurso que você já tinha batido, que era um campeonato que era a terceira via dentro da temporada, e foi o que ocorreu com o Grêmio. O Grêmio em nenhum momento deu atenção ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou com as coxas. Tá vendo, Forcolém, como a tua exigência é equivocada? Que tu disseste que o Internacional não pode errar e não sei mais o quê, que pode até ser, como disse o Diogo, é a visão do torcedor, porque elevou o limiar de expectativa e tudo mais. Mas tu falasse o negócio do Internacional. Para onde que foi a discussão? A discussão foi para o Grêmio. Porque do Grêmio, pelas condições que tem, se exige mais do Grêmio. O Internacional já está muito aí é problema do Grêmio. Mas o Internacional, eu estou só traçando um paralelo. O Internacional está muito acima da expectativa. O Internacional já fez muito mais do que se esperava dele. Mas vem cá, só um pouquinho. Ao mesmo tempo que eu exijo do Internacional, eu não concordo com as vaias contra o seu treinador, que era um treinador, como eu digo, é um treinador vencedor, mesmo que não traga título, porque o que ele fez com este time do Internacional foi uma grande coisa, uma grande liderança, conduta, técnica, tática. Às vezes erra um pouco, às vezes tropeça, mas ele é um cara cada vez mais em transformação, evolução como treinador. Então ele não merece a vaia hoje, e eu entendo os torcedores, meus colegas colorados, mas eu não concordo, ele não merece isso hoje, porque ele merece mais confiança, até o final. Mas eu não vou deixar de cobrar, não tem essa que o Internacional não tem aleijados, não é aleijadinho. O Internacional tem jogadores hoje com consciência e com condição de daqui para frente fazer acontecer e buscar esses pontos. Agora, quem é que vai parar o Palmeiras para ajudar o Internacional? A vaia é compreensível, mas eu não concordo. Porque, vamos lá, o Internacional neste momento faz a melhor campanha de um clube vindo da Série B no Campeonato Brasileiro. O segundo colocado do torneio e a melhor campanha no comparativo ao Grêmio 2006, que chegou na terceira colocação, e o Atlético Paranaense 2013, que foi o terceiro colocado. Bom, mas pode ainda... E pode ser campeão, mas é bem pouco... Pode ser terceiro também. E é bem pouco provável. Ele está só um ponto na frente. Tem outro detalhe também. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar a 2017. O Internacional comemorava em não jogar em casa dentro da Série B. Teve um dado momento que o Guto Ferreira comemorou que o Internacional ia jogar 2 jogos fora de casa e falou, a gente vai jogar 2 jogos fora de casa, vamos respirar um pouco. O Odair conseguiu voltar a ter a sinergia do estádio Beira-Rio, coisa que o Inter não conseguia há muito tempo. Desde 2015, da Libertadores de 2015, o Internacional não tinha essa sinergia com o estádio, esse aproveitamento com o estádio que vem tendo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, eu tento entender a vaia, mas não consigo concordar. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho sobre isso aí. 2 coisas. Primeiro, não vou passar a mão, o Grêmio... eu não usaria a expressão fracassou no caso da Libertadores. Acho que na Copa do Brasil fracassou, porque poderia ter ido mais longe, tinha mais time, na minha opinião, como time do que o Flamengo. Mas ok. E muito mais do que o Corinthians, que chegou na final, nem se fala. Mas, traçando um paralelo, eu sei porque eu tenho colorados em casa, então eu entendo um pouco... Claro, as pessoas não são iguais, mas eu tento interpretar o pensamento. O que eu vejo desse Inter? Primeiro, concordo totalmente com o Forcolém e com o Thiago, que o Internacional, principalmente se levando em conta dentro de casa o que ele faz, é muito, mas muito, muito, muito acima do que se poderia esperar. Muito acima.
Entendeu? Começou meio claudicante contra o Bahia, um jogo assim meio estranho, acabou conseguindo ganhar o jogo e tal. E depois foi se firmando. Hoje, o estádio do Internacional, não digo nem só para o adversário, para a arbitragem, e aqui não vai nenhuma crítica, é um elogio que eu vou falar, é o mais inóspito para a arbitragem. É o estádio onde a arbitragem se sente mais coagida a tomar decisões favoráveis ao mandante. Mas por quê? Ponto. Por quê? Isso não é uma crítica, é um elogio. Todos os estádios deveriam ser assim. Só mas que é um elogio, me permite, é um elogio engraçado. E aí aqui no cantinho escorrendo o veneno da cascavel. Eu queria que Peraí que eu vou levar pro Butantan, me dá aqui. Eu queria que na arena fosse assim. Rapaz. Eu queria que na arena fosse assim, não é. Soro antiofídico. Os caras tomam decisões contra o Grêmio lá, tracinho e andando pro estádio. Bom, só para terminar, o que eu sinto que os colorados ainda querem é aquele respeito que o Grêmio hoje tem desde 2016, que quando ele vai jogar na casa do adversário, o adversário teme ele. O Internacional, nesse campeonato, tem algumas vitórias fora, mas nenhuma, talvez contra o Atlético Mineiro tenha sido a mais... A do Fluminense. Não, mas aí o Fluminense é desse tamanhinho, velho. Eu quero, assim, uma vitória contra o Flamengo, contra o Corinthians. Não ganhou. Aquela que tu chega num estádio que é super temido e vai lá e ganha. Isso o Grêmio, desde o ano passado, desde 2016, vem fazendo e o Internacional não consegue. Eu ouço isso dos colorados que me cercam, que eles querem esse respeito, não só em casa. Mas com esse time não vai ter. Esse time eu só estou tentando entender a vaga para mas tu disse que com esse time não vai ter, tu está exigindo que o Internacional não vacile. Querido, agora. Então vamos fazer o seguinte, em cima do raciocínio... Querido! Não, é porque eu acho que eu estou falando mandarim, eu vou tentar em português agora. Em cima do que o Bavaresco falou, o Internacional e nós, eu e o Diogo aqui, o Diogo como o comentarista, como repórter e eu como colorado. Eu e o Diogo um dia aqui tivemos o mesmo pensamento. O Diogo falou uma coisa muito importante aqui, lá no meio do ano, aqui uma vez na bancada. Enquanto que o Inter não entender quem ele é, enquanto que o Inter não se aceitar quem ele é, e em cima disso, das suas dificuldades, das suas limitações, aí fazer um esquema de jogo e jogar e tal, e aí a tática e tudo, não vai adiantar. O que aconteceu? O Inter se reconheceu e ali para frente começou a dar bons resultados. Então, em cima daquilo que o Bavaresco falou, eu concordo, o Inter não tem cacife, e é reconhecer o meu time, de ir no Maracanã e empurrar o Flamengo. E ele pode surpreender, mas ele não tem o Flamengo não vai ter essa temeridade. O Inter vai vir aqui me amassar, não. Né? Então, assim, vai pegar o Cruzeiro também não. O Corinthians não vai ficar. O Palmeiras, muito menos. Então, o que o Inter tinha que fazer? O que ele fez? Mandar em casa. Perfeito. Ele mandou em casa. Perfeito. É o melhor mandante disparado. Agora, o que o Inter fez de errado? Quando tinha oportunidade de ir fora para pegar times menores, o Inter se matava. Mas não tinha cacife, tu mesmo disse. Não, mas não tinha cacife para times grandes. Não, ele tá falando dos menores. Aí agora eu tô falando dos menores. São os erros daí. Claudicou nos menores. Mas aí tu tem... Cara, da malandragem do esporte, pelo amor de Deus, eu joguei esporte. Eu fui campeão gaúcho, fui campeão brasileiro com punhobol de ginástica, fui campeão gaúcho no vôlei. Tu não tem time, tu cria um clima que o cara, pelo amor de Deus, chegar os caras. Não tem perfil, os jogadores do Internacional. Tu quer que o Rodrigo Dourado tenha esse perfil? Tu quer que o Iago tenha esse perfil? A personalidade, tu diz? Claro que não tem. Tá falando de personalidade ou de personalidade. Não tem essa personalidade. Por exemplo, o Grêmio... Não tem essa imposição. Mas aí que eu acho que forma também, Claro, o grupo. Tu só consegue formar isso no jogador se tu identificar características disso. Sim, e contratar lá na base e trouxer para o time também. Né? Senão não adianta. Tu não adianta ter a maioria de jogadores. Não tem. Tu quer botar personalidade num jogador que é deficiente no futebol, inclusive. O Pedro Rocha, por exemplo, era um jogador de pouquíssima personalidade. Tá, mas aí tu tem. Não. Aí eu vou usar um termo em inglês, tá? O environment, o ambiente em torno dele. Mas então tu pode introjetar isso, só que é um trabalho que não acontece da noite pro dia. Não é individual. Mas não é individualmente isso. Lógico. Tu tem que trazer jogadores na tua maioria do grupo, tu ter esse tipo de comportamento. Mas então usa a força, a vitalidade de um Nico Lopes
Mas não tem. O Nico Lopes é um exemplo acabado disso. Um jogador, é o exemplo do que eu estou falando. É um jogador tecnicamente muito bom, eu digo até acima da média do elenco do Internacional. Dos melhores do Inter. Mas não tem nenhuma característica de personalidade no sentido de ser protagonista, sem ser pelo futebol. Mas então aí... Mas isso serve agora é fácil nós falarmos, tá? Eu dizer aqui o que o treinador do Inter tinha que fazer antes. Mas daqui a pouco, nesses jogos, vou agradar o Nelsinho agora, nesses jogos de fora contra pequenos times, daqui a pouco botar como líder ali, fazer um esquema tático para o D'Alessandro jogar e liderar, porque tem garra, tem isso. Só não adianta ver o Grêmio, nós estamos falando dos dois. Não, mas daí não pode. Aí tu pega o Grêmio, tu pega o Grêmio, tá? Jogador de imposição. Começa pelo próprio Marcelo Groy, que é um goleiro de imposição. Tu pega os dois zagueiros. Né? Ele virou um goleiro de imposição. Quando ele assumiu pelo que ele sofreu, né? Não, e vou te dizer mais, a imposição do Marcelo é desde antes ele assumir a titularidade. Porque um cara que sofre o que ele sofreu dentro do clube, ele não se levantaria e teria ido embora. Tá? Então isso já mostra a personalidade dele. Os dois zagueiros nem se fala. Tu pega agora o Léo Moura. Mas daí de novo tá comparando um time com o outro. Mas eu tô comparando a personalidade. Mas a personalidade também vem. Mas a personalidade, a técnica. E a por isso que o Grêmio estava na frente. A personalidade vai também nas mãos do treinador. A gente não pode tirar isso. O Jeromel, antes da chegada do Renato, tinha ganhado o quê no Grêmio? A gente citou agora o Jeromel, o que ele tinha ganhado no Grêmio. Eu não estou questionando a qualidade do Jeromel. Agora, são Jeromel, a gente não pode colocar um perfil de vencedor apenas. Não é vencedor, não é vencedor, é personalidade, é característica de jogador. Mas vale a linha do treinador. O Odair ainda não tem esse perfil de chegar ao Maracanã, como ressaltou o Forcolém, e atacar o Flamengo. Não tem um perfil de enfrentar o São Paulo no Morumbi e atacar o São Paulo. Vai muito nas mãos também do treinador, a postura que o treinador mostra perante o seu grupo. Nem ataca o São Paulo, nem o Flamengo, não ataca o Ceará, não ataca o Chapecoense, não ataca ninguém. Quando o treinador do Ele só ataca em casa. Quando o treinador do Grêmio era o Roger, o Jeromel, com a sua personalidade, foi até os microfones do CT Luiz Carvalho, dizendo que o Grêmio não tinha time para ser campeão brasileiro. Quando chegou o Renato, ele se silenciou. Ele nunca mais declarou nada. Mas cresceu em campo. Cresceu em campo. Não estou dizendo que isso foi um demérito do Jeromel, não estou fazendo nenhuma crítica a ele. Estou querendo contribuir e dizer que quando você tem no treinador também um respaldo quanto a essa situação, você não precisa se impor de certa maneira. E aí, por exemplo, se a gente fizer um comparativo rápido de 2018, o Odair, ele errou no início do ano e aprendeu com os próprios erros para trazer o Internacional onde está. O Grêmio do Renato, ele errou e persistiu no erro várias vezes. E só demonstrou, na minha opinião, que entendeu o erro. Eu mesmo. Só para não perder o gancho teu. Na minha opinião, na escalação do jogo contra o Atlético Mineiro, depois de eliminar 2 vezes em mata-mata, e não vou entrar no mérito de por que foi eliminado, Aí o Grêmio parece que leu o recado, que estava velho o meio-campo do Grêmio. E o Grêmio tinha qualidade para mais. E tinha vitalidade para mais. Mas o Renato, pode continuar. Mas o Renato, por exemplo, eu mesmo leu tardiamente. Eu cansei de fazer a mesma pergunta em coletiva pro Renato em 2018. A mesma. Sabe quando tu chega na coletiva e pensa assim, o que eu vou perguntar hoje? Aquela. De novo. Porque quantos eu cansei de dizer para ele, Renato, o que acontece que o teu time dorme em campo? Dorme no primeiro tempo 10 minutos, dorme no segundo tempo 10 minutos. Bom, aí não tem a ver. Dormiu 3 minutos contra o Flamengo, foi eliminado. Dormiu 10 minutos contra o River Plate, foi eliminado. Eu só discordo de que o Odair não tenha a personalidade. Não, mas ninguém está dizendo isso. Eu também discordo. O Odair pode não ter o perfil. Ele não tem o perfil. Tem total. Tem do jeito dele. Ele pode não ter o status ainda porque ele está começando. A postura que ele coloca o seu time em campo. É isso que eu estou falando. Não estou falando de personalidade. Personalidade é diferente. Personalidade, o Renato tem personalidade. O Odair, eu acho que também tem personalidade. Eu gosto das coletivas do Odair. O que eu estou falando é que a postura que ele desenha essa equipe em campo não condiz com uma ideia do Internacional. Atacar o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Cruzeiro. Mas ele não tem como fazer, ele não tem elementos para isso para fazer. Perfeito! Não tem como. Perfeito! Não tem. E aí, quando tu precisa ter um time mas então não é só a personalidade do jogador, Rogério, é a questão também da qualidade técnica dos atletas. Mas, claro.
Aí claro que tem isso. Não é só a personalidade. Claro que tá isso. Claro que tá isso. Mas aí quando tu não tem aquele ambiente favorável, né? Que tu não tem o meio ambiente do Beira-Rio, os jogadores, o que acontece? Sucumbem. São temerosos. E aí, mesmo com a pouca qualidade que tem lá e tem dentro de casa, eles não conseguem fora de casa ter o mesmo desempenho. E a gente vê que, por exemplo, agora a velha comparação, e indo no sentido do que o Diogo falou, o Grêmio, por exemplo, lá no Monumental de Nunes tem uma postura muito mais altiva, como teve no Horto, claro, mal comparando, não tem uma coisa a ver com a outra, mas a importância do jogo, mas o Grêmio demonstra isso fora de casa. E parece que dentro de casa meio que perdeu a confiança. Eu sinto isso. E eu sinto epidermicamente, porque não é uma coisa que eu sinto apenas, é uma coisa que eu sinto nas pessoas que me cercam quando eu estou no estádio. É difícil de explicar, tá? Mas eu já vi o Grêmio, por exemplo, 2016, quando eu fui para a final da Copa do Brasil... Tu acha que está faltando confiança? O nível de confiança da torcida, eu não tive nenhuma dúvida e ninguém me cercava. Mas estava morta a cobra fora de casa. Mas no caso do jogo do River também, eu considerava, analiticamente, assim, não como torcedor, e até o Grêmio levar aquele gol... Mas River e Grêmio, o torcedor do Grêmio cansou de dizer aqui no WhatsApp, no Facebook, que estava com medo. Não, eu sei que sim. Tendo ganhado fora de casa. Antes do jogo, mesmo tendo ganhado fora de casa. Uma é respeito ao adversário e a outra é que o Grêmio vinha de jogos em casa... E não estou falando da Libertadores, que não estava passando confiança, ao contrário do Inter. Então mas tem uma outra coisa que vai se debater ao fim do ano do Grêmio, eu acho. O Darcy participou com a gente também aqui algumas vezes e disse isso. O Grêmio tem que se avaliar algumas questões físicas também. O Grêmio chegou contra o River Plate em frangalhos. Em frangalhos. O Maicon não conseguiu correr. Mas isso tem a ver com a confiança. Isso tem a ver com a confiança. Vamos falar do Grêmio. Mas então, também, só para encerrar, pro Campeonato Brasileiro. Eu não vou deixar mole pro jogador, eu como torcedor, jogador do Internacional, para ele achar assim, o torcedor está satisfeito já com a nossa ideia. Taça, cheguei na frente do Grêmio. Vamos cobrar até o final. Lá no final, o Inter não conseguiu, vou aplaudir igual. O aplauso vem de qualquer maneira. De qualquer maneira. Essa é a minha visão. Eu, como assinava 2 meses atrás, no 6º lugar, eu tô... O Rogério está tão certo, eu quero uma última frase sobre essa situação do Inter. Em 2008, o Grêmio disputou par e passo o título com o São Paulo. Teve 13 pontos na frente desse específico adversário. Eu acho que foi ao contrário dessa máxima. O São Paulo disputou o Grêmio. O que eu quero dizer é o seguinte, e o Grêmio acabou surpreendentemente não sendo campeão naquele ano. E a torcida entendendo que o time era muito inferior, não apenas ao São Paulo, mas a vários outros ali que chegaram atrás dele. No último jogo, e eu estava lá, posso falar, aplaudiu contra o Atlético Mineiro. O Grêmio ganhou o jogo. Mas quem tomou pau foi o Rote, né? Eu lembro que eu tive uma discussão posterior com o falecido Cláudio Cabral, quem muito admirava, e outras vezes discordava muito, que ele achincalhou a torcida do Grêmio, quer dizer, como se ele, sendo colorado, pudesse avaliar o que sente um torcedor do Grêmio. Eu jamais vou fazer isso com o Forcolém. Eu posso dizer o que eu sinto, mas não posso interpretar o sentimento da torcida do Internacional. E o Cláudio Cabral foi infeliz naquilo ali. Aquilo não foi uma coisa orquestrada. A torcida fez espontaneamente o que reconheceu. Mas sempre alguém paga a conta. Bom, quem pagou a conta foi o Rote ali, né? Não, ok. Ali foi notório. Ali foi notório, né? Mas outras vezes teve esse comportamento quando perdeu aquela Copa do Brasil em casa pro Corinthians. Mas aí porque ganhava demais, aí a torcida aplaudiu também. E depois foi campeão brasileiro. Mas a torcida aplaudir é feio? Não, mas não tem gente que acha feio, né? Eu não acho. Eu acho que a torcida do Inter deveria aplaudir o time mesmo. Exatamente. Mas é isso que eu pretendo nós estamos falando, que eu discordo do Forcolém. Não, mas primeiro eu vou cobrar. Depois eu vou aplaudir. Mas aí eu não vou deixar mole, cara. Mas quando o torcedor vaiou o Odair por ter tirado o Leandro Damião, o torcedor era na verdade cobrando, porque o Internacional é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem claro. É a mesma coisa o dia que nós aqui nos reunimos para fazer um churrasco. Tu vai assar. Eu tenho certeza que tu vai queimar a carne, mas eu tenho que acreditar que tu é o cara, entendeu? Mas como tu é um cara bom e tu, com as tuas intenções, tu é um cara bem intencionado, lá no fim eu vou comer a carne ruim, mas vou aplaudir você. Pergunta como é que é meu churrasco lá na praia no fim de semana, depois tu fala. O dia que tu me convidar... O sogro dele vai mandar um WhatsApp agora pra falar. Eu posso avaliar. Olha aqui, viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Quer saber mais? Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e boa viagem. Mensagem da Tritaxi Aéreo, já voltamos. Che, tô me preparando
preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um atritaxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Massaro. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a tritaxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Bom, voltando para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Tem o Vasco aí. E vai ter um enfrentamento interessante, né? Porque o Grêmio vai se encontrar, né, novamente com Maxi Lopes. Só que dessa vez o Max vai ter Jeromel e Kahneman pela frente. Vamos acompanhar a reportagem do Giovanni de Oliveira. Giovanni. Na perseguição ao G4, o Grêmio tem um importante duelo contra o Vasco, que tenta fugir da degola do rebaixamento. Para reforçar a linha defensiva, o tricolor conta com o retorno de Kahneman, que ao lado de Jeromel forma uma das melhores duplas de xerifes do futebol brasileiro. Nas 32 vezes em que os dois jogaram juntos este ano, o Grêmio tomou apenas 18 gols, média de 0,56. A principal arma vascaína é um velho conhecido dos gremistas, Maxi Lopes. Desde a sua estreia contra o Palmeiras, foram 15 jogos, e o matador vascaíno balançou as redes 7 vezes. Sendo 5 nas últimas 6 rodadas. Inclusive, quando encontrou o antigo rival, o Internacional, o atacante deixou a sua marca. É um jogador que tem um currículo incrível, campeão de Champions League, então acostumado a jogar em equipes gigantescas, em campeonatos gigantescos e ser campeão. Uma vitória do Grêmio, combinada com um empate ou derrota do São Paulo, deixará o tricolor no grupo dos 4 primeiros do Brasileirão. Para isto, Maxi Lopes, que já teve seu lar em Porto Alegre, não pode sentir-se em casa na Arena. Então acho que para o ano que vem o Max vai render muito mais, assim como nós também, e que ele tem 7, né? Que tenha 14, que tenha 20 gols, 14 assistências e que ele seja o cara do time e faça bastante gols pra gente. O Maxi Lopes não é mau jogador. Não, o Maxi Lopes que passou pelo Grêmio, ele tem uma falha que o torcedor do Grêmio nunca deixou de esquecer, porque gerou pro Grêmio uma eliminação na Libertadores que, na verdade, são 2 falhas, né? Que é o gol perdido contra o Cruzeiro no Mineirão e aquela atitude ridícula, né, contra o Eli Carlos de racismo. E lá, né, ele decretou a eliminação do Grêmio naquela Libertadores. Mas o torcedor do Grêmio deve lembrar certamente do gol que ele fez no Grenal, né, naquele Grenal dos 100 anos. Um jogador que veio do Barcelona para jogar no Grêmio, também isso deve ter se destacado de alguma maneira. É um bom jogador. E ele, mesmo com 110 quilos, extremamente fora de forma, no nosso péssimo futebol, tem 7 gols. Mas no futebol, no futebol italiano. Não, tá com 110, ele chegou com 130, sim. Mas no futebol italiano ele já estava gordo e também fazia gols, né? Então não é só futebol brasileiro, né? Muito interessante. É um cara que conhece a área, ele sabe jogar, ele sabe fazer a parede, tem bom domínio, boa técnica. Eu acho jogador interessante. Isso só serve de alerta justamente para a zaga do Grêmio. Claro. Perfeito. Né? Porque ele é técnico, né? É um jogador técnico, não é burro. Mas o Kahneman conhece ele. Né? Isso, exato. É aí que eu queria chegar nessa questão do zagueiro, sabe? A matéria do Giovanni traz dados muito bons ali sobre o Kahneman e o Jeromel, né? Meio gol por partida, 0,56. E até ontem à tarde eu debatia com alguns colegas lá na Rádio Grenal o seguinte: quem são os melhores zagueiros do Brasil hoje? Tendo em vista a necessidade de contratação de zagueiros. Tanto o Inter para contratar um zagueiro para o próximo ano e o Grêmio para contratar também um zagueiro para complementar o elenco. Eu cheguei a uma conclusão, talvez né, alguns não concordem, mas a conclusão que eu faço é a seguinte: hoje, no Grêmio, só jogariam no lugar de Jeromel e Kahneman em alto nível Cuesta e Rodrigo Moledo. E no Internacional, só jogariam de titulares em alto nível, no lugar do Moledo e do Cuesta, Jeromel e Kahneman. Ou seja, é muito difícil você encontrar no futebol brasileiro hoje
um zagueiro que possa substituir a altura esses 4. Mas vou te dar um exemplo. O Paulo Miranda foi uma contratação acertada. E não é porque ele jogou bem contra Mas ele não é melhor que o Jeromel, nem que o Grêmio, nem que o goleiro. Não, mas ele é o melhor que o Grêmio poderia ter no mercado. Claro. Pra subir. O erro foi do Renato, aí vai a minha crítica, que durante muito tempo, podendo optar entre ele e o Bressan, por uma questão de confiança, ele apostou no Bressan. Mas na hora certa ele apostou no Paulo Miranda, né? Sim. O Bressan entrou em função de uma circunstância do jogo. Mas contra o Palmeiras, desculpe, Rogério. Mas que vocês vão voltar a uma discussão, eu não quero retroceder a discussão. O Diogo colocou uma questão que eu acho que é interessante, pedindo escusas a vocês aí, mas vocês vão voltar a uma discussão de Bressan de novo. O Diogo, eu não concordo que tu possa botar Moledo e Cuesta no mesmo nível de Jeromel e Kahneman. Eu consigo colocar. O Brasileirão que eles fazem é até melhor que o do Jeromel e do Kahneman. Mas olha... Na bola de prata o Jeromel tá na frente. Para mim a zaga do Grêmio, tanto em qualidade técnica individual quanto... Embora eu reconheça que a do Inter tá jogando bem. Tudo bem, o que eu quero dizer, o que eu quis dizer... Mas eu concordo contigo. É o seguinte... Torcedor do Grêmio e torcedor do Internacional, quando perdem os seus zagueiros titulares, procuram um zagueiro no mesmo nível e não encontram. E no futebol brasileiro, se você for procurar, você não acha. Para você tirar o Kahneman hoje do Grêmio e colocar um zagueiro do lado do Jeromel que seja tão bom quanto, só o Cuesta. Mas por característica não daria certo. Claro que não. Porque eu tô querendo falar sobre a qualidade dos jogadores. São invertidos, né? A zaga do Internacional e do Grêmio inverte a questão de... O cara que chega junto O caçador é o central, né? No Inter. Por isso que o Miranda deu certo com o Jeromel, porque ele faz esse papel do cara que joga grosso. Por mais que nesse aspecto que faça um bom nosso Chiclé lá no Switch disse que o Dedé, pra ele... é verdade. Esse Dedé não existe. Eu já canso de dizer. Na hora de decisão, tu perde o cara. É completamente abibolado esse zagueiro. E depois o seguinte... Seria o quê? Abibolado. Gruda os relé dele sempre. E outra coisa... Gruda os relé. Chiclé, vou te dizer o seguinte. Olha aqui, ó. Zagueiro que é 10 para as 2, os pés para fora, esquece. Não vai chegar nunca. Botou na frente dele, ele só consegue alguma recuperação porque ele é um pernilongo, né? Tem quase 2 metros de altura e 1,50 metro, 1,5 metro de perna. Mas aonde botou que arrancou, acabou. Nós vimos nesses últimos jogos aí dele, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, mas vamos lá. Vamos falar da Série B, porque infelizmente ontem parece que foi, se não a pá de cal, mas praticamente a cova do Juventude. E o Brasil tendo aí uma respirada legal na Série B do Campeonato Brasileiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo do Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é só clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. É isso aí, viaje com o Sesc, viaje com tudo, todo mundo pode viajar e usufruir dos pacotes turísticos aí oferecidos pelo Sesc. Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Juventude rateou de novo, tomou 2-0, ok, foi fora de casa, mas era para o CRB que estava quase junto com o Juventude. Abriu 3 pontos na frente. Abriu 6 de vantagem. Abriu 6 pontos de vantagem agora e jogou o Juventude, que estava na primeira posição ali da zona de rebaixamento. O Juventude agora está já na segunda posição. Numa hipótese otimista, ele pode, eu estava olhando aqui, ele pode ganhar o jogo da Ponte na próxima rodada e torcer para que o Paysandu perca, ok? Ele recupera a 17ª posição. Mas para chegar no CRB, o CRB tem que perder 2 seguidas. E quantas rodadas nós temos?
Não, porque o Juventude tem o menor número de vitórias. O CRB tem 10 e o Juventude tem 7 vitórias. Então, mesmo empatando em número de pontos, o Juventude fica abaixo do CRB. O Juventude, até já foi. O Caleb, que conhece bem as questões do Juventude, hoje não está conosco. Não, e teria que ganhar do Fortaleza fora. Não tem. E o Fortaleza está esperando. Ontem o Fortaleza empatou com o CSA. Né, que o CSA está na zona de classificação. Isso. Acho que é o segundo colocado, o CSA, se não me falha a memória. Né, vai subir. Porque o Avaí acabou empatando também, né? Vai subir. O Goiás e o Avaí são os outros. O Goiás terceiro, o Avaí o quarto. E aí o CSA vai subir e o Fortaleza está lá esperando o próximo adversário dentro de casa para fazer a festa com a torcida. Ainda tem um festa jogo do título, né? Sim, tem um jogo fora, depois tem um jogo em casa, que daí seria com a festa junto com o torcedor, né? A situação do Juventude, menos mal que o Brasil realmente teve um alento aí nessas últimas rodadas. E o Brasil foi extremamente inteligente no jogo contra o Vila Nova ontem, na minha visão, porque o time era melhor, o adversário era melhor, e a gente vai ver nos gols que fora o primeiro gol, que é um gol de cabeça, todos os outros são de inteligência tática. Espera, rouba a bola e mata. Sim, porque o Vila Nova também tinha a pretensão de chegar na zona de classificação. Isso. Ele estava em 6º lugar e tal, então tinha essa pretensão. Caiu pro 8º. Tomou, agora está onde? 8º, caiu pro 8º. Agora, tomou o gol de cabeça do Éder Ciola, né, no final do primeiro tempo, e aí essas coisas do desmoronou, futebol... né? Bagunçou tudo. A bola ainda cabeceada pelo Éder Ciola desvia no zagueiro que estava junto com o centroavante você acha que era o centroavante ou outro zagueiro do Brasil. Desvia e entra. E mata o goleiro. Então, parece que a coisa realmente está virando. Foi no final do primeiro tempo, dali em diante, segundo tempo, foi... Vamos dar uma olhada nos gols aí, inclusive, né, da goleada do Brasil. Olha aí o primeiro, ó. Essa bola, ó, tem um... Não dá para notar que outro zagueiro, né? É o outro zagueiro do Juventude que está junto com o zagueiro do Vila Nova. E aí eles estão na frente do goleiro, a bola raspa levemente no zagueiro do Vila Nova. E aí só gol de contra-ataque. Só. E aí o que o Diogo falou, o Vila se atirou e aquilo... E olha a sorte, a bola rebate, ele acerta e aí faz... Não, mas aí houve o passe foi muito bem dado. Claro, mas tem um erro ali da defesa. Né? Mas é que a fase está mudando. Olha esse gol, Ele dá o tapa, aí o jogador está construindo, roubou, já era. O Brasil foi muito inteligente. Mais vertical do que o time anterior, muito né? E essa manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro é muito importante para o Brasil de Pelotas, porque toda a estrutura dessa temporada esse foi um golaço. Foi em razão do estádio Bento Freitas, né? Foi em razão da construção do novo estádio, da reformulação do novo estádio. Então, esse não foi de contra-ataque. Essa manutenção é muito importante para a equipe do Brasil de Pelotas. Bola que já tá aí. Aí vai pro quarto gol. Quarto gol. Bola tocada desde o zagueiro. Esse é um golaço. Desde o zagueiro. O goleirinho foi atrasado também, né? O último gol também é bonito. Eu achei Aí é contra-ataque. Outra bola roubada. A bola deu... Se for pegar o número de bolas roubadas do Brasil, parece o gol do Fernandinho aquele, né? Contra o Lanús. Que ele atravessou o campo. E aí o Vila Nova tenta, mas não consegue e o árbitro encerra a partida, né? Grande atuação. Vila Nova já estava jogando para trás. Brasil tem um mérito, né, gente? Não vamos perder essa bola aqui de novo. Chega, né? Deu. Porque às vezes o próprio saldo de gol interfere, né? Tu tomar 5... Mas além dessa importância da manutenção do Brasil de Pelotas, em função do que eu já tinha frisado, da remodelação do estádio Bento Freitas, um novo estádio lá na zona sul do estado, destaque para o Rogério Zimmermann, né? Um treinador que, para mim, sem sombra de dúvidas, já estava marcado na história do Brasil de Pelotas e marca ainda mais terreno ainda na equipe da zona sul do estado. Porque é o treinador que pega o Brasil de Pelotas na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, com todos os problemas que teve em função da tragédia que houve, né, com a morte do Cláudio Milar, o ônibus do Brasil de Pelotas que acabou tendo um acidente. Que o Odair estava nesse... Que o Odair estava, boa lembrança, o Danley também estava no ônibus, né? Então ele pega o Brasil na divisão de acesso, leva a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, 2009, pega o Brasil de Pelotas na Série D, leva da Série D para C e leva da C para B.
a reconstrução, e o agora trabalho ele praticamente leva da B para B, né? E mantém tipo o assim, time na B. Leva da C para B de novo. É um nome que entra para a história do Brasil de Pelotas sem sombra de dúvida. Esse acidente que o Thiago se refere aconteceu no dia 15 de janeiro de 2009. Eu lembro da data, foi no mesmo dia que aquele avião pousou lá em Nova York, e eu estava lá em Nova York quando aconteceu. Foi no mesmo dia os dois fatos. Aquele do Sully, né? Do Sully. Do piloto que o piloto pousou no Hudson. Foi quando aconteceu o episódio do agora, o Juventude é que, olha, pode ter explicação, mas não tem justificativa. O ano passado já vacilaram o ano passado, e olha, eu cansei de falar isso. Cavalo encilhado para times do interior do estado, do Rio Grande do Sul, ou que não tenham o porte desses que estão permanentemente ou disputando o título na Série A ou na Série A, cavalo passou encilhado, tem que aproveitar, não tem que deixar para depois. Monta no cavalo, vai e lá na frente dá as caras e vê o que vai acontecer. Não, vieram com aquele discurso de perdedor e agora está aí, não classifica. Eu custo acreditar ainda que seja a mesma direção, os mesmos integrantes do departamento de futebol que não aproveitaram o momento do ano passado e que agora estão derrubando o Juventude. O que me chama a atenção nesse caso do Juventude, que me preocupa, na verdade, é para o próximo ano, né? Porque, bem da verdade, o Juventude vai jogar a Série C, que é uma competição extremamente complicada, com outros dois times gaúchos, né? O São José, que subiu da D para C, e o Ipiranga, que se manteve na Série C também para essa temporada. O Juventude, talvez, olha, não dá nem para... É o mais fraco desses três. O Juventude tem que prestar atenção no seguinte, esse ano, tomara que ainda tenha alguma salvação, mas acho difícil. É quase impossível, matematicamente, então, virtualmente uma rebaixada. Tem que tomar cuidado, até por isso estou dizendo, porque esse ano é da B para C, e se o ano que vem... For da C para D, essa é a da C for D. Verdade. Da B para C. Exato. E se C for D? Se for D é muito bom. Aí tem que prestar muita atenção. Mas tem um detalhe... Muita atenção. Eu sei que vocês estão levando na brincadeira o que eu estou falando. Não, que deu um pela cacofonia, e claro que ela foi proposital, evidente, Forcolém. Claro. Porque é justamente isso aí que o Juventude tem que prestar atenção. E hoje, tem por exemplo, que prestar atenção. O São José tem um dos treinadores que eu reputo, que é um candidato, não talvez imediato, mas ele é muito candidato a treinar o Grêmio, o Jacques. Aí que tá. Eu queria... Obrigado. Foi sem querer, mas treinar... Não foi sem querer, foi sem querer. É candidato a treinar o Grêmio como, se o Renato tá lá? Não. Só deixa uma saída do Renato Só deixa eu fechar o assunto do Juventude e a gente falar do Jacques. Lembrando, né, que o Juventude perde também a cota de televisionamento da Série B e vai para a Série C, que não tem televisionamento. É isso aí. Havia um contrato com o Esporte Interativo que firmaria pagamento às equipes da Série C nesta temporada de 2019. Com o rompimento do contrato não vai haver televisionamento nem esse dinheiro. Se eu sou Juventude, eu guardo o dinheiro do Gauchão para usar no... Não tem, quase caiu o Gauchão. Não, o Juventude vai vir pro Gauchão mordidaço, né? Não, vai vir morto, né? Na verdade, morto. O candidato a cair. Olha, liquidaram com o Juventude. Sobre o Jacques. Não sei quando é que sai essa direção, essa diretoria. Deve sair agora. Mas se forem os mesmos do ano passado, já tinha que ter saído do ano passado, né? Tem que sair agora, no final do ano. Sobre o Jacques, tá? Duas coisas. Primeiro, você tem uma informação que ele recebeu uma proposta do Pelotas para sair do São José e ir pro Pelotas, que não tem divisão, que tá, né, que subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho da próxima temporada. 2. O próprio Jacques disse ontem na Rádio Grenal que ele recebeu ontem mesmo uma proposta do interior de São Paulo, né? Se não me falha a memória. É de fora do Brasil, é de fora do estado, tá? É de fora do estado. Eu não sei se é interior de São Paulo. Jacques, eu não te conheço, pessoal. Eu te conheço pessoalmente, mas não temos nenhuma relação. Se eu pudesse te dar uma dica, não sai do São José. Não sai do São José. Porque o Bavaresco falou uma coisa que ainda não é uma informação muito concreta. Essa charada aí. Tá? Mas vai fazer bem pra ti. Fica em Porto Alegre. Fica perto do Grêmio, é isso que o João está querendo dizer. Fica perto do Grêmio.
fica monitorando a renovação de contrato do Renato. Fica perto de Porto Alegre. Vamos dar um ligeirão. Ibajara Krug está conosco aqui desde o início do programa. Um grande abraço, Ibajara. Né? Bom programa, tal. O Grêmio tem que contratar um 9 para o ano que vem, fazer uma renovação no elenco e diz que nós somos o melhor programa esportivo da TV. Muito obrigado. Aliás, na segunda-feira nós temos o prêmio concorrendo oficialmente. Oficialmente, estamos lá, né? Felipe Maranguela e o Diogo também é melhor repórter. Felipe Maranguela disse assim, ó, Renato e direção acumularam erros este ano, especialmente depois da saída do Arthur e da venda do Jailson. A escalação de sábado passado é a prova dos erros de avaliação. O Márcio Martins Fraga, a tabela do Inter é mamão com açúcar, depende só do Inter. Viu, Forcolém? Depende somente de nada. Quem é que vai parar o Palmeiras? Palmeiras também é mamão com açúcar. O Sérgio Lermen, de Santa Maria, diz assim, ó, boa tarde, sou gremista. Porém, as nossas derrotas passaram todas pelas escolhas erradas do Renato. Ou seja, escalando equipes reservas ou pondo em campo jogadores fracos, como o Bressan acabou morrendo na Libertadores. Ele tem que parar com as besteiras e assumir os seus erros. O Sérgio Luiz Ritt Moreira diz Forcolém raiz. Mas desculpa, Forcolém, vaiei o Odair Hellmann sim, porque achei que ele errou. E se fizer certo, eu vou aplaudir. Tá? E diz que o Internacional faz mais 10 pontos aí nessas últimas rodadas. Eu compreendo ele, eu não vou... Mas eu gostaria que você tivesse mais paciência com o Hellmann. Cláudio Silva, todo ano essa desculpa deles, eu não sei de quem que é a desculpa aqui, Cláudio. Nós estávamos falando. Lamartine de Gravataí disse assim, ó, ontem alguém criticou o Cebolinha em prol do Bressan. O Everton é o patrimônio mais caro do Grêmio, joga em qualquer time do planeta. Já o Bressan nunca deu certo. O Clau Oremos, pensei que discutir o C fosse coisa do passado. Grande abraço, Rogério. Exatamente, o C que eu digo só para projetar, né? Não pelo que já aconteceu. Um grande abraço a todos os demais que estiveram conosco aqui, também mandaram as mensagens. Voltaremos amanhã, a partir da 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Você fica agora na agradabilíssima companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.